Então, aqui, antes de começar, eu sempre tenho a tradição do Dedé, então quem já me acompanhou aqui nas outras Agile Weeks, nas outras apresentações, eu sempre uso o artifício de ter um personagem, né, mostrando. Não sei porquê, talvez ele pareça um pouquinho comigo, no caso, não sei, mas ele vai estar contando a história, né, dessa caminhada da aplicação do Team OKRs dentro da conta no qual ele trabalha. Aí, apresentando um pouquinho mais o Dedé, ele é SM/PO, agora ele está com o desafio aqui de ser PO também, né, uma nova função que ele vem exercendo agora dentro da conta no qual ele trabalha, e ele também é Buddy, né, e Alpha Quest. Então, é um dos pontos altos que a gente entende aqui, né, o Dedé entende dentro da Venicode, que você consegue exercitar vários papéis. Então, ele é Scrum Master, ele é PO também, ele atua como Buddy, ajudando em outras pessoas dentro da carreira, apoiando várias pessoas, e também como Alpha Quest, né, que eu acho que é uma ótima oportunidade aí, da gente conhecer novas pessoas, entender mais um pouco o mercado, acho que é uma grande oportunidade também. Dedé já está aí com quase 5 anos de Avenicode, entrou aí em janeiro de 2020, então é das pessoas aí pré-pandemia, então entrou lá para o escritório de BH, do nada, lá em fevereiro para março, né, não lembro ao certo mais, ela teve que tirar as coisas, ir para casa sem saber o que ia acontecer, e agora, né, está aí nesse trabalho mais híbrido aqui. Então, acompanhou toda essa transição, né, que a gente teve no mundo como um todo, né, a pandemia aí, e a transição aqui da Venicode também, em se habituar a esse novo desafio que foi, né, a atuação em meio à pandemia. Já está com 32 anos, poxa, já não é mais o carinha novo dentro da equipe, eu estava acostumada a ser sempre a pessoa mais nova da equipe, agora não, agora eu sou mais velho, tentando entender um pouquinho, 30 é o novo 20, isso aí, ajuda aí, ó, mas agora entendendo até a galera Gen Z, então, tipo assim, já começa a ter uma dificuldade de entender o linguajar, o que a galera gosta do Gen Z e tal, fico tentando me turmar, mas já estou começando a virar o tiozão do pavê, então você vê a trajetória no caso. Dedé gosta muito de ler e aprender tudo sobre agilidade e finanças. Então, todo esse universo que engloba, né, agilidade é algo que o motiva muito. Não à toa, né, ele procurou, dentro da sua carreira, fazer essa transição para agilidade e também finanças. Então, é algo que ele gosta muito, aquele maluco de bolsa, de ver tudo sobre ações, sobre as empresas, ver números, fica lá vendo resultado. Daqui a pouco vai ser resultado das empresas, aí ele fica muito contente de acompanhar isso, né? Essas questões de business é algo que motiva muito também o Dedé. É um cara que gosta de pedalar e correr, então é um grande desafio que também veio na pandemia. O Dedé chegou a pesar 100 quilos e ele é baixinho, 1,65 m. Então, imagina, né? Um cara de 1,65 m com 100 quilos no meio da pandemia. Então, pô, ficou aquele medo, né, de estar dentro daquele grupo com mobilidade, né? Eu nem lembro mais como que era o termo que era utilizado anteriormente, mas tinha um risco, né? A gente... E aí começou a se preocupar muito com a saúde, aí começou a caminhadinha, da caminhadinha virou um trote, do trote começou a correr um pouco mais, depois comprou uma bike, começou a gostar, e com isso emagreceu mais de 30 quilos, hoje eu estou com mobilidade, isso aí. Estou com agora 70 quilos, então 30 quilos a menos. Agora, todo momento me motiva, né? Eu crio metas também, poxa, vou chegar a tal pace, vou conseguir andar quantos quilômetros em quanto tempo. Então, é algo que motiva muito. Já está pensando, quem sabe, aprender a nadar, que não sabe nem nadar, quem sabe no futuro um triatlo aí também. Aí se ficar louco também, né? Acho que quando bate a loucura da minha idade, vai para o Ironman também, quem sabe. Então pode ser um ponto de desafio aí também pro Dedé. Gosta muito do universo de super-heróis. Eu acho que eu sou bem conhecido pelo meu fundo aqui, como estou apresentando, mas tem Hulk aqui atrás. E eu até utilizo isso também para uma outra paixão que eu tenho, que é o Atlético. Eu estou super feliz, que acabou de ganhar de 3-0. Espero que esse vídeo aqui não envelheça mal, né? Que de fato a gente vai para a final e, quem sabe, ganha a Libertadores. Então tá super contente. Ele sempre vira o Hulk de cabeça para baixo, né? Para dar sorte. Deu sorte ontem. Então o Henrique tá triste aí, mas deu bom aí no caso. E sou mineirinho, né? Nascido e criado aqui em BH, né? Eu gosto muito dessa cidade. Gosto muito do povo mineiro, da comida mineira. Então, também é um outro hobby que eu estou começando a criar. Começar a cozinhar algumas coisinhas aqui, o bolinho de fubá,
acabei de fazer biscoito amanteigado também, então vou gerando novos hobbies aqui, né, dentro do Dedé. Então, isso é um pouco, né, do que é o... Aí, ó, pode vir aqui, Cris, aí, ó, agora comer um bolinho de fubá com um cafezinho, ó, como o mineiro sabe fazer. Então, esse é um pouco do Dedé, né, apresentando ele que vai estar ao longo dessa apresentação, mostrando um pouquinho a história desse desafio, que é a implementação do Teams OKR. Então, aqui, como que foi estruturado toda essa apresentação? Então, a ideia é que a gente primeiro passar pelo contexto, né? Então, qual que é, né, o ponto de partida que o Dedé se encontrava na aplicação dos OKRs. Depois, aí, detalhar um pouco mais como que foi essa dinâmica, como que foi estruturado toda essa aplicação. O follow-up, que é um ponto bem importante que a gente tem dentro dos OKRs, né? Então, como foi estruturado o acompanhamento dos OKRs, quais foram os resultados alcançados e quais foram as lições aprendidas a partir de todas as implementações, beleza? Então, começando aqui pelo contexto, então, o Dedé, ele estava contente, né, que ele tinha conseguido implementar os OKRs dentro da conta no qual ele se encontrava, porém, ele fez como se fosse uma espécie de MVP, foi aplicando necessariamente dentro da liderança da conta. Os demais consultores, eles não participavam da definição e implementação dos OKRs. A gente acabou, né, decidindo dentro da conta, a gente fazer isso dentro da liderança, até para a gente ir amadurecendo todo esse processo. Só que aí ficava sempre aquela questão, pô, então a gente talvez agora chegou um momento de a gente conseguir evoluir para toda a conta. E aí até entrando um pouquinho no mérito da conta, né, a gente tem cerca de 70, 80 consultores dentro da conta. É uma conta grande, né, uma estrutura grande que a gente tem aqui dentro, e é um desafio, né, como você conseguir fazer com que todo mundo se envolva, que todo mundo se engaje, que todo mundo tenha uma mesma visão, que a gente consiga ter o mesmo propósito nos OKRs. Então, era algo que estava angustiando, né, o Dedé, como que ele conseguiria fazer isso, né? Qual que seria a melhor abordagem, qual que seria o melhor ponto para ser feito para, de fato, expandir o que já estava sendo feito. Foi quando eu estava lá mexendo, zapeando, vendo coisas de agilidade, ele viu uma aula do Paulo Caroli, que é das referências que o Dedé tem dentro da carreira dele, né? Acho que o Caroli traz muitas ideias interessantes, apresentando uma aula sobre Team OKR. Aí falava muito de engajamento do time, tudo, ele ficou muito curioso para ver sobre essa aula, e dentro dessa aula ele começou a ter alguns insights do que ele poderia aplicar dentro do OKR que estava na sua conta, no caso. Só para explicar, então, um pouco antes, falei aqui do Paulo Carol, talvez vale trazer aqui, não sei se todo mundo conhece, acho que quem é do meio da agilidade provavelmente vai conhecer. Ele é um cara bem conhecido mesmo, como eu disse, ele é um dos pioneiros dentro da área de metodologia, já tem mais de 30 anos dentro do mercado. Ele atuou 18 anos na ThoughtWorks, né, uma empresa aí bacana, e ele traz várias metodologias, ele tem vários livros escritos, um dos seus best-sellers é o Leanception, né, um ponto até legal, né, o Dedé tirou certificação de Leanception, algo que é uma metodologia bem interessante, né, para discovery dos projetos, para a gente, de fato, conseguir ser mais assertivo, né, acho que esses grandes desafios que a gente tem, né, entender qual que é a necessidade do cliente, né, muitas vezes nem o próprio cliente, nem o usuário, a gente consegue, de fato, ser assertivo dentro da necessidade, e toda essa metodologia que ele criou facilita muito isso, e fora outras várias metodologias que eles vêm sempre trazendo, né? Então, é um cara que está sempre inovando, sempre puxando, né, para a direção da agilidade. Então, é das referências que o Dedé trouxe, e ele trouxe esse conceito do Team OKRs, que ajudou muito nessa implementação, nesse desafio que eu apresentei aqui para vocês do Dedé. Então, quais foram os conceitos, né? Aqui eu não entrei muito no mérito do que é o OKR, no caso, né? Mas só dando uma passagem mais geral, é muito a gente conseguir fazer o time ter metas e melhorar, né? Evoluir as suas entregas, sua performance, qualquer outro ponto de evolução dentro do times, utilizando o OKR. OKR, né? Entra a parte do objetivo e dos key results, no caso. Então, é você estruturar qual que é o objetivo, algo mais aspiracional, e, de fato, você
conseguir criar metas numéricas, né, tangíveis em relação a isso que são os KRs. E aí, um dos pontos que foi abordado dentro dessa aula, que para o sucesso da implementação dos OKRs, é interessante que ele seja feito de forma colaborativa. Beleza, acho que isso é ponto pacífico para todo mundo aqui. O OKR deve ser colaborativo, já que é um ponto que é feito por todos. Mas um ponto que chamou muita atenção do Dedé é que tinha que ser por times que tivessem o mesmo objetivo. Esse trouxe um grande insight de como que a gente conseguiria estruturar toda aquela conta com pessoas que tivessem objetivos parecidos, que tivessem visões parecidas para construir esses objetivos. Então, esse foi um insight bem interessante que vocês vão conseguir ver sendo refletido dentro da metodologia, né, que foi implementada. Um outro ponto também é que a melhor forma, né, de você garantir que as pessoas estão engajadas dentro do OKR é quando elas mesmo fazem, elas criam os próprios OKRs. Então, elas vão ser direcionadas para um grande objetivo, para um objetivo estratégico da empresa, da conta ou da organização que for, que está querendo ser implementado os OKRs, e as pessoas, elas mesmas enxergam como que elas podem contribuir para chegar naquele objetivo. Ao invés de ser algo top-down, né? Então, a diretoria chegar e falar, não, a gente tem esses objetivos, o que vocês vão fazer para chegar nesses objetivos? É muito mais fácil das pessoas engajarem, comprarem a ideia, quando elas enxergam quais são os objetivos estratégicos e eles criam os objetivos operacionais, táticos, que a gente pode se dizer dessa forma, para conseguir chegar naquele objetivo maior, naquele objetivo estratégico. Então, foi um dos pontos que também trouxe um insight muito interessante para o Dedé, e ele ficou todo momento, né, pensando em como colocar esses dois pontos de insights dentro da estrutura que ele já tinha feito para a conta. Então, esse foi um ponto máximo aí, né, que ele captou dentro dessa aula, e ele ficou pensando em como aplicar. Então, a ideia aqui é apresentar, então, querem saber como foi a estrutura criada pelo Dedé para conseguir ter esses insights? Então, vou apresentar aqui para vocês. Então, qual que foi a dinâmica utilizada? Vou só começar dando só um recap rápido pela estrutura anterior. Então, como eu disse, a conta no qual o Dedé trabalha é uma conta robusta, né? A gente tem cerca de 80, 70, 80, né? Esse número vai variando de acordo com o número de projetos que a gente tem aqui dentro da conta, mas ele tinha feito uma divisão de times também, para conseguir viabilizar a construção desses objetivos. Então, ele tinha feito uma divisão de 3 times, com visões similares, no caso. Seria um time de processo, que aí teria, né, o Project Manager, Scrum Masters e o Header da conta. O time de produto, que aí teria, né, o Product Manager e o Product Owner, no caso. E o time técnico, que envolveria os arquitetos e tech leads. Igual vocês podem observar aqui, não tem nenhum consultor ou analista aqui. São pessoas que tinham papéis de liderança. Igual eu comentei, né? O OKR foi construído inicialmente para ser dentro da estrutura de liderança, é uma estrutura que a gente chama aqui TED Backstage, para depois a gente expandir isso para os demais consultores. A gente achou que seria mais interessante, né? Fazer algo menor para depois expandir para toda a conta. Então, só que aqui tinha essa divisão, só que cada time não criava seus objetivos, né? Cada um colocava o que enxergava de objetivo, para depois a gente reunir todos esses objetivos e chegar nos objetivos que a gente, de fato, entendia. Não, esse aqui faz sentido para a gente nesse momento, esse aqui não, esse aqui pode ficar para um outro momento. Então, era um momento da gente, de fato, de dispersar, aquele Double Diamond, né, no caso. A gente dispersava para depois a gente gerar esse consenso dos objetivos. Então, era a estrutura que era utilizada aqui. Não tinha cada time pensando nos seus próprios OKRs. A gente, de fato, atuou depois, né, na implementação, na execução dos OKRs, a gente fez isso unindo esses 3 times. É um ponto que vai ser mudado na nova estrutura que o Dedé criou. Então, aqui foi a mudança que o Dedé fez, incorporando mais pessoas dentro dessa estrutura de OKRs. Então, se vocês forem observar, ele meio que explodiu a estrutura de técnica. A gente trabalha aqui dentro da conta com papéis tanto de front-end, back-end, qualidade, os QAs, né? Então, foi interessante fazer essa divisão e continuamos com os times de processo e produto. Então, dentro de cada time,
meio que foi nomeado quais seriam os team leaders, no caso. Então, seriam os tech leaders para a parte de técnica, seria o project manager para a parte de processo e o product manager na parte de produto. Serão as pessoas que estariam lá puxando, né, todo mundo, envolvendo, né, todo mundo dentro dessa questão dos OKRs. Um outro papel que também foi criado para essa nova estrutura era do facilitador. Não daria para agora cada um criar os seus objetivos sem ter uma pessoa para facilitar a criação desses objetivos. E aí foi utilizada a estrutura que a gente tem aqui dentro da conta com os SMs. Então, foi atribuído para cada Scrum Master algum time para que ele pudesse acompanhar, tanto na definição dos OKRs, quanto na execução, né? Até para ele alinhar, entender, ver questões de impedimentos para a execução dos OKRs. Então, foi instituído também a figura aqui do facilitador, que aí seriam pessoas que eram SMs dentro aqui da conta, para fazer esse acompanhamento de cada Team OKR aqui no caso. Então, aqui, de fato, já temos aqui a estrutura de Team OKRs para cada um dos pontos, beleza? Passando aqui, então, tá, por que foi gerado todos esses pontos, né? Então, reforçando aqui algumas ideias que o Dedé teve na hora de criar toda essa estrutura de OKRs. Um dos pontos é que ele observava uma dificuldade na atuação da liderança em alguns OKRs. Muito porque o time de liderança já é um time mais cross, tinha que estar observando várias coisas e também tinha que também estar lidando com os OKRs, né? Tanto na definição quanto na execução dos OKRs. Então, muitas das vezes a gente se deparava que o time não tinha tempo. E aí, se a gente conseguisse incorporar mais pessoas dentro desses OKRs, né, a gente incorporar de fato os consultores, essa responsabilidade seria mais dividida. E a gente conseguiria, né, talvez, ser mais assertivo dentro dessa execução. Então, foi um dos pontos que motivou essa quebra de estrutura, né, envolvendo todos os consultores. Também esse sentimento, né, os consultores eles não estavam envolvidos dentro do OKR, mas a gente reportava para eles. Então, poxa, eles eram reportados de algo, a gente apresentava lá na stand-up, que a gente tem uma reunião mensal no qual a gente apresentava os resultados de OKR. Muitas vezes eles nem sabiam o que a gente estava apresentando. Era mais, ó, a gente está fazendo isso aqui, beleza? Estamos seguindo dessa forma. Então, era um ponto também de envolver todos os consultores, eles se sentirem parte daquele OKR. Então, foi um ponto também para a gente, foi motivador para a gente criar essa estrutura. Um outro ponto que foi bem legal, e foi também uma forma que direcionou essa divisão, é que a gente tem um conceito de chapter aqui dentro da conta. Então, para cada daqueles papéis ali, front-end, back-end, qualidade, processo, produto, a gente tem um chapter para isso. Então, tem reuniões semanais no quais essas pessoas se encontram para discutir, para conversar, para aprender, para alinhar pontos que são comuns para eles. Então, vai ter lá o front-end, eles vão discutir quais são os desafios de front, o que eles podem implementar de melhoria dentro da estrutura de front-end que eles tinham. Então, a gente tinha essas reuniões semanais, alguns times talvez quinzenais, no caso. Só que o que o Dedé observava é que, muitas das vezes, o chapter não era executado, muito pela correria do dia a dia, a gente sabe, né, a loucura que é o nosso dia a dia, e também porque eles não tinham um objetivo claro do que eles precisavam perseguir. E aí o Dedé, observando isso, pensou, poxa, se a gente consegue colocar os OKRs dentro de cada chapter, seria interessante, seria um fator motivador para dar continuidade a esses chapters, no caso. Então, eles teriam lá um ponto principal para discutir, mas esse ponto principal levaria também a discutir outros pontos e gerar, né, essa recorrência, esse engajamento dentro do chapter. Então, foi um dos pontos motivadores também da criação dessa estrutura, a utilização do chapter. O Dedé sempre gostou muito dessa estrutura, né? Acho que dali sai várias ideias, vários pontos, vários alinhamentos que ajudam na entrega da conta como um todo. Então, a ideia também foi fortalecer o chapter nesse caso. Um outro ponto, igual meio que dei a prévia ali, né, dos dois insights do Dedé, é que teria que ser feita, o OKR deveria ser feito colaborativamente e para o time com o mesmo objetivo. E essa divisão, a gente entendeu que seria times que tivessem o mesmo objetivo. Então, o time de qualidade, ele tinha um objetivo. Então, um dos grandes objetivos do time de qualidade era a automação de teste. A gente tinha um time de front que
tinha uma estrutura de front que talvez poderia ser melhorada. O time de back-end atuou muito com testes de imutação. Cada time, ele tinha um objetivo em comum e eles conseguiriam conversar em como chegar nesses objetivos. Então, essa divisão ajudou muito para a gente conseguir avançar dentro dos OKRs. E aqui, né, o outro ponto é que os objetivos deveriam ser criados pelos próprios times. Então, esses times aqui, eles eram totalmente independentes para criarem os seus objetivos. Só tinha que estar alinhado com o objetivo estratégico da conta como um todo. Beleza? Então, esses aqui foram todos os motivadores para a gente gerar essa estrutura que foi feita, né? Então, foi tanto os insights que foi visto na aula com o Paulo Caroli, quanto também esse contexto que a gente encontrava dentro da conta. Aqui, então, é a estrutura que foi gerada para os OKRs, né? Então, igual eu comentei, a ideia do time OKRs é que você dê autonomia para os times, mas a autonomia ela tem que ser guiada, né? Senão fica um caos, na verdade, né? Então, para você dar essa autonomia, você tem que dar um direcionamento. Então, o direcionamento era através do objetivo estratégico da conta. Qual que era o objetivo estratégico da nossa conta, que é até o objetivo da pod, né? Acaba que a conta agora nossa aqui já se confunde com a estrutura de pod, né? A gente teve uma transição da pod no meio desse caminho, que era a melhoria do NPS do cliente. Então, a gente tinha um NPS, né? Quando a gente começou os OKRs, ele era 0, né? A gente sabe que o NPS ele pode ser menos 100 e mais 100, então ele estava em 0. A gente implementou a primeira fase de OKRs, conseguimos chegar para 15, e aí a gente queria evoluir até 50. Então, esse era o objetivo estratégico da conta. Então, a gente conseguia evoluir a satisfação do cliente em relação às nossas entregas, documentação, tudo que envolve essa relação da conta com o nosso cliente. Então, esse era o objetivo que a gente tinha estratégico e passamos para todos os times. E aí, como que foi estruturado isso? O que a gente acompanhava dentro dos OKRs não era se as iniciativas tinham sido executadas, quais eram os objetivos que foram levantados. O que a gente fez foi acompanhar a execução dos KRs. Os KRs estão, de fato, evoluindo, os resultados chaves. Então, a gente determinou que, sei lá, o time de qualidade teria 8 cenários de automação realizados em tal mês. Esses cenários de automação estão sendo, de fato, finalizados? É isso que a gente fazia de acompanhamento. Então, aqui, o cerne de acompanhamento foram resultados-chave. E não se, tal fulano finalizou tal iniciativa. Não, se ele colocou aquilo ali como resultado-chave, o resultado-chave que a gente acompanhava. Os demais pontos era totalmente autonomia do time. Cada time se organizava da melhor forma que entendia. Então, cada time gerava os seus próprios objetivos. Então, aqui tinha cada time, né? Ele fazia a sua definição de objetivo e, através dos objetivos, eles pensavam em quais são as iniciativas para alcançar aqueles objetivos. Mas, para a gente gerar o acompanhamento, a gente fazia esse acompanhamento através dos resultados chaves. Então, aqui eu vou até entrar um pouquinho mais em como era feito esse acompanhamento do resultado-chave dentro do contexto de follow-up que eu comentei ali. Né? A gente foi gerando ali um dashboard no qual a gente via semanalmente como que estava, né, o andamento, né, dos resultados-chave, e muito com a ideia de fato, ter um resultado-chave que fosse numérico, que fosse tangível, que remetesse a um progresso, tudo isso para facilitar esse acompanhamento, para a gente entender se a gente está seguindo nos OKRs ou não. Beleza? Então, aqui a gente foi estruturado todo um processo. Então, igual eu comentei, a gente tinha chapters para cada um desses grupos. Então, a ideia era utilizar o chapter para que tivesse a discussão dos OKRs. Então, a gente utilizou as reuniões de chapter para fazer a definição dos OKRs e também gerar os acompanhamentos. Então, os teams leaders, no caso, né, eles acompanhavam junto com os analistas, com os consultores, como que estava a execução daquele OKR, no caso. Igual eu comentei, para cada grupo foi colocado um SM para gerar tanto a criação quanto o acompanhamento dos OKRs. Cada tinha OKR, ele tinha que criar os objetivos de acordo com o objetivo estratégico que eu mostrei ali. Os resultados chaves de cada time OKR foi gerado um dashboard. As iniciativas foram criadas por cada time OKR e eles tinham autonomia para execução. Então, em nenhum momento
chegava alguém, ou eu, ou o Dedé, ou qualquer outra pessoa que estava acompanhando o KR para ver as iniciativas. O que a gente acompanhava de fato eram os KRs. A gente utilizou uma reunião que já existia dentro do backstage da liderança, que era a Week Planning. Então, essa reunião acontece toda segunda-feira. Então, a gente aproveitava e abordava como que estava a execução dos OKRs. Então, ali a gente conseguia ver o progresso, ver talvez algum impedimento, se precisava de apoio de algum outro time para a execução dos OKRs, para a gente, de fato, chegar até aquele objetivo. A gente também utiliza uma reunião frequente, eu já comentei aqui, que é stand-up, é uma reunião mensal, no qual a gente, né, envolve toda a conta, a gente vai relatando, né, tudo que passou naquele mês para a conta, e a gente aproveitava também, trazia todos os resultados ali, né, aí já o resultado consolidado daquele mês em relação aos OKRs. E aí teve um ponto que a gente viu, né, uma das coisas que talvez era difícil da gente desmembrar o OKR em vários times, tinha muitas iniciativas que poderiam ser cross. Então, talvez, tem uma iniciativa que eu preciso tanto do pessoal de front-end quanto de QA, por exemplo. Aí a gente criou um conceito de guilda. Então, caso a gente observasse, tivesse essa necessidade de uma iniciativa que fosse mais cross, a gente criava um conceito de guilda. Então, sei lá, a gente traria pessoas de ambos os times para conseguir executar aquela OKR, aquela iniciativa. Então, foi um dos pontos que a gente observou também, e talvez teria essa necessidade de implementar, caso a gente observasse alguma iniciativa mais cross também. Então, todo esse foi o processo imaginado, desenhado pelo Dedé, no qual ele entendeu que a gente conseguiria ser assertivo dentro dessa estrutura, no caso. E aí, uma das partes principais aí é que, meio que já reutilizando o processo que a gente tinha anteriormente, só que é com a mudança aqui. Então, a gente tem essa dinâmica de conseguir extrair os OKRs. Então, a gente passava para o time quais seriam os objetivos que eles entendiam que seriam interessantes, como que extrariam, né, como que eles mediriam, então, quais seriam os KPIs para isso. Então, como que a gente vai medir o progresso desse objetivo, depois os KRs. Então, qual que é a nossa meta? O que a gente quer evoluir dentro desse KPI? Então, era um ponto, né, que a gente colocava, até tal prazo a gente quer chegar até tal ponto, e como as iniciativas, né? Então, o que a gente fazer para, de fato, a gente conseguir chegar nessa meta? Aí entrava todo o backlog de iniciativas que a gente tinha para cada um dos objetivos. Então, essa aqui era a forma que a gente implementava, né, que a gente definia os OKRs dentro da conta. Já era algo que era feito. O que mudou é que, em vez de fazer para toda a conta, a gente fazia uma dinâmica dessa para cada time OKR. Cada time, ele definia os seus próprios objetivos. Então, essa foi uma mudança do que a gente tinha anteriormente. Aqui passando, então, por follow-up, né? Então, como que a gente fazia o acompanhamento desses OKRs, no caso? Então, a gente tinha aqui, foi criado no próprio Excel mesmo, né? No Google Sheet, no caso, uma forma de a gente conseguir, de fato, entender o progresso. Então, como eu comentei, a ideia é que todo KR, ele tivesse o valor inicial, então, aonde a gente se encontra agora, até o ponto que a gente tinha de meta. E aí, a gente, semanalmente, ia verificando se a gente evoluiu naquela meta ou não. Então, aqui tinha, para cada tinha o KR, então tinha essa divisão, e qual que era o KPI, então qual que era a forma de medição que a gente tinha, e quais eram os valores, né? Então, envolvia tanto o valor inicial, o valor atual, o valor meta, e qual que era o valor presente. E com isso a gente conseguia gerar, né? Qual que era o progresso em relação àquilo. E tudo isso dentro de um espaço de tempo, né? A gente começou pensando em fazer de forma trimestral esse acompanhamento, mas a gente acabou observando que seria interessante fazer isso de forma mensal, né? A gente conseguir reduzir esse tempo até para a gente ser mais assertivo em imaginar sobre a meta. É muito mais fácil eu fazer uma meta para um mês do que uma meta para 3 meses. Por mais que talvez a gente consolidasse tudo isso de forma trimestral ainda, a gente acabou observando esse ponto. Quebrar, né, essas metas em metas menores, em um menor tempo, a gente foi muito mais assertivo do que talvez quando a gente começou fazendo isso
acompanhando ao longo de um trimestre, no caso. Então, isso tudo gerava, né, aqui vários dados, né, então, o progresso da conta como um todo. Então, a gente conseguia ver qual que era a progressão prevista, dado aquele dia do mês. Então, pô, se está faltando um quarto do mês para finalizar, deveria estar em 75%. E a gente estava abaixo ou estava acima? Era um ponto também balizador para a gente entender se precisava de alguma ação ou não para a gente conseguir cumprir aquela meta do mês. Então, foi criado todo esse dashboard muito para facilitar esse acompanhamento, beleza? E aí, igual eu comentei, a gente fazia essa consolidação mensal dentro da stand-up. Então, a gente apresentava para todo mundo, né, como que foi. Aí, foi até gerado aqui alguns gráficos também dentro do Data Studio, do Looker, né? Agora é do Looker. Então, a gente conseguia mostrar qual que era a completude por tinha OKR. Então, aqui tinha QA, back-end, front-end, processo. E qual que era o progresso em relação à conta como um todo. Então, a gente exibia esses números, né? A gente entendia. E aí a gente trazia, né? Festejar, acho que comemorar os avanços é bem importante também. Então a gente conseguia fazer essa consolidação e comemorar as metas que a gente conseguiu bater naquele mês, né? Gerando muito isso de, pô, quero bater a meta agora do próximo mês, vem o próximo desafio. A gente fazia todo esse fechamento já pensando para o próximo mês, beleza? Aí agora, depois de todo esse processo, de todo esse acompanhamento, quais foram os resultados que a gente conseguiu alcançar com todo esse trabalho dentro do Teams do KX. Então, aqui eu fui trazendo alguns pontos que me chamam muita atenção. Então, um dos pontos que a gente conseguiu de resultado foi a questão da participação. Então, igual eu coloquei, era um grande desafio do Dedé, né, conseguir fazer com que todo mundo participasse, não somente a liderança. Então, o OKR deixasse de ser algo da liderança que estavam reportando para eles, mas, de fato, todos os consultores estarem participando também dos OKRs. Então, esse foi um resultado que, com o Team OKR, conseguimos alcançar. Com isso, né, com a participação, a gente conseguiu trazer uma visão para todos os consultores do que a conta queria. Então, a gente tinha ali um grande objetivo, poderia ser mais de um também, mas um dos grandes objetivos era essa melhoria na satisfação do cliente em relação ao nosso trabalho, às nossas entregas. Então, todo mundo tinha essa mesma visão e muitas das vezes várias ideias foram tendo ao longo desse processo de como a gente conseguir alcançar esses objetivos estratégicos. Então, essa visão passada para todos os consultores foi um grande ganho que a gente teve aqui na conta também. A gente tem aqui a questão dos chapters, né? A gente tinha um chapter, alguns chapters eles não tinham tanta frequência, não tinha tanto engajamento. A gente conseguiu ver uma evolução dentro do chapter, a galera mais engajada, as pessoas começando a comentar em quais seriam os próximos temas do chapter. Então, trazer essa estrutura do chapter, dessa reunião de pessoas que compartilham de mesmos desafios, da mesma tecnologia, do mesmo conhecimento, foi um ponto de ganho também com os OKRs. Também um sentimento de apropriação. Como a primeira fase do OKR era muito dentro da liderança e ainda era muito o Dedé puxando ainda algumas iniciativas, puxando as dinâmicas, puxando alguns pontos, o Dedé sentia em alguns momentos que, poxa, se eu não estiver puxando, talvez essa iniciativa ela não se permaneça. Não era, talvez, ainda uma iniciativa da conta, era uma iniciativa do Dedé. Então, esse é um ponto que ficava tudo no colo do Dedé, tipo isso. E ficava esse sentimento, pô, o Dedé não queria ser o cara do OKR, ele queria que a conta entendesse que o OKR era da conta, era de todo mundo. E eu acho que com essa nova estrutura, né, a gente criou lá o conceitos de team leader, dos facilitadores em cada team OKR. Essa responsabilidade de estar puxando os OKRs passou a ser de todo mundo. Todo mundo incorporou o OKR como processo seu, como objetivo seu. Então, esse foi um grande ganho que teve, né? Ficava aquela preocupação, pô, tirar férias, será que a galera vai estar fazendo os OKRs lá e tal? O Dedé ficava muito preocupado com isso, mas agora ele está até atuando como PO, agora não tá conseguindo nem observar tanto mais, né, esses OKRs, muito no processo em si, e as coisas continuam fluindo.
Então, esse que eu acho que é um ponto alto de todo mundo que mexe com o processo, que é agilista, quer chegar num ponto de não precisar ficar puxando aquela iniciativa. Aquela iniciativa, o time tomar como própria. E eu acho que a partir do momento que a gente colocou o time OKR, passou a ser agora uma iniciativa da conta e não de uma única pessoa. Ficar assim, pô, lá vem o Winder, lá vem o Dedé lá com os OKRs, no caso. Não, agora toda a conta, ela se engajou em relação a isso. E aí, igual o ponto final, é o engajamento. A gente conseguiu o engajamento de todo mundo, né? Todo mundo tomou aquilo ali como seu, como objetivo, entendendo como que poderia melhorar a satisfação, trazendo pontos, já pensando no próximo mês o que poderia ser feito. Então, foi um ponto bem interessante, né? A gente implementando esses conceitos de Team OKR. E aí, um dos pontos-chave também, resultado-chave, eu teria que comentar do objetivo estratégico da conta, né? Igual eu comentei, aqui a gente até consegue ver um histórico. Quando a gente começou a primeira iniciativa de OKR, a gente tinha pontuação zero, né? Então, aqui dentro do NPS. A gente já tinha conseguido uma evolução de 15 quando a gente implementou os novos OKRs, né? Então, a gente trouxe novas ações, novas medidas, objetivos, iniciativas, para a gente pudesse melhorar nossos OKRs. Então, em outubro de 2023, a gente tinha um NPS de 15. A gente está puxando ainda esses valores junto com o cliente. Então, tem algumas pessoas ainda para responder, né? O processo de NPS, a gente enviar, né, o formulário de questionamento, as pessoas responderem. Faltam algumas pessoas, mas a gente já consegue ter uma prévia, né? Uma média do que a gente já tem hoje. Então, a gente está executando agora e o valor que a gente tem até o momento é 33. Então, a gente consegue, ainda não alcançamos, né, o objetivo do NPS, mas a gente consegue ver, de fato, uma melhoria. Então, com o passar do tempo, a gente vem evoluindo o nosso NPS. Então, saímos de 0, fomos para 15, agora fomos para 33. Então, é algo que, principalmente pelo tamanho da conta, pela complexidade da conta que a gente se encontra, é algo que é difícil. A gente tem uma mudança instantânea que muda a visão, principalmente do cliente, né? Que já está a um longo prazo com a gente. Mas eu acho que é um trabalho aí de médio a longo prazo que a gente vem fazendo para a gente trazer cada vez mais essa melhoria, mas é uma evolução considerável, né? Sair de 0 para 33 já é um ponto bem interessante. Não é somente, né, os OKRs, então não quero ser, pô, o Ender e a iniciativa do OKRs, que tudo, a ideia dele foi isso. Foi uma construção de todo mundo, igual a gente colocou aqui. É uma construção colaborativa, teve coisas também além dos OKRs também que a gente foi implementando, mas, claro, esse conceito do Team OKRs foi um fator que ajudou na evolução da conta como um todo em relação ao cliente. Então, esse é um ponto aí bem interessante. Então, trazendo aqui quais são as lições aprendidas, né? Então, teve alguns pontos que o Dedé foi observando ao longo da execução que ele foi mudando, foi fazendo os ajustes que eu queria trazer para vocês. Então, quais foram, né? O primeiro ponto é limitar a quantidade de OKRs por time. Então, esse foi um grande desafio no início. Na primeira rodada, a gente saiu com uma lista, sei lá, de 15 a 20 objetivos, OKRs, no caso, objetivos mesmo. Aí, a gente passou, não, tudo aqui é tão legal, então vamos tentar executar. Só que a gente viu que ficou muito disperso, né? A gente não conseguia focar. Então, já na segunda rodada que a gente fez, a gente criou uma limitação. Então, no máximo 2 KRs, no caso, no máximo, se for justificável, 3 por time. Porque a gente tinha 5 times, então já ia gerar uma grande quantidade de KRs, né? Então, fica muito difícil para gerar acompanhamento de todo mundo executar aquilo. Então, a gente gerou essa limitação para que a gente fosse mais assertivo. Então, foi uma grande lição aprendida, né? A gente expandiu a estrutura, expandiu também o número de objetivos, de OKRs que tinham lá, e a gente precisou controlar esse número, né? Criar essa limitação, criar uma priorização mesmo dos OKRs. Outro ponto, aí eu até citei ali na execução, né? A gente tinha pensado em fazer esse acompanhamento em um espaço de 3 meses, né? De uma forma trimestral. Então, a gente gerava a meta e a meta era ao longo de 3 meses. E a gente ia acompanhando aquela meta. Só que eu vi que na primeira rodada também a gente ou postergava alguns pontos, né, deixava mais para o final, ou a gente acabava não sendo assertivo na estimativa do que a gente poderia fazer dentro de 3 meses.
e aí foi decidido de a gente fazer essa medição de forma mensal. Então, a cada mês, a gente gerava a meta do mês. Então, o que, que eu consigo entregar neste mês como meta? Isso ajudou muito, né, os times, né? A gente começar a pensar num espaço de 3 meses, já tem muita coisa pode mudar ao longo do tempo, né? A nossa conta ela é muito dinâmica, então 3 meses aqui, talvez aquela meta talvez nem faria mais sentido. Então a gente quebrou aqui de forma mensal e aí foi um ganho muito legal, né? A gente conseguiu cada vez mais bater as metas que a gente estipulava também. Um dos pontos também é a gente ter o cuidado de definir OKRs que não dependam ou de terceiros, ou de outros times, ou algo do tipo, ou de alguma circunstância. A gente teve um exemplo clássico aqui dentro do time de processo. A gente criou todo um processo para a gente avaliar o início de um projeto. Aí a gente falou, vamos colocar essa iniciativa no nosso próximo projeto que acontecer. Só que o que aconteceu? A gente não teve nenhum projeto novo naquele mês. A gente contava que teria novos projetos entrando, mas acabou que não teve nenhum outro projeto que entrou. E acabou que essa iniciativa, essa meta que a gente tinha, a gente não conseguiu fazer por não ter novos projetos. Então, a gente ter esse cuidado, né? Foi até um ponto aí que a gente colocou, de não se colocar em coisas que talvez não é de inteira responsabilidade nossa. A vinda de um projeto dependia do cliente. E a gente acabou colocando, né, condicionando a execução daquela meta com a vinda de um projeto para a gente aplicar toda aquela metodologia que a gente criou. Então, foi um grande ponto. E aí, né, a grande lição aprendida, né, o envolvimento de todo o time na iniciativa de OKR é fundamental para o sucesso, né? Então, a gente conseguiu ter uma pluralidade de visões, de ideias aqui, e a gente conseguiu ser cada vez mais assertivo dentro da execução dos OKRs. Então, foi um ponto aí bem legal que a gente teve. Então, foi isso tudo, né? Eu espero que vocês tenham gostado da ideia aqui, né? Espero que vocês tenham gostado de toda essa implementação, de todo esse contexto, dos desafios que foram tendo ao longo desse processo. Claro, né? É um processo que também não está totalmente feito, vai ser sempre assim. É um processo que a gente vai evoluindo com o passar do tempo. Mas a gente consegue ver, né? É a percepção da evolução desses OKRs dentro aqui da conta. Beleza? Se ficarem alguma dúvida, algum questionamento, pessoal, fica esse tempinho para a gente falar. Fala, Issa. Nossa, é lindo ver como vocês amadureceram, né? Como vocês evoluíram desde o primeiro dia que surgiu a ideia até o resultado que vocês estão atingindo. Parabéns, viu? Muito bem conduzido e excelente iniciativa. Boa, boa. E agradecer também, viu, a Sabrina participou muito, né, desse início aí dos OKRs, desse desafio que aconteceu para a gente implementar os OKRs aqui. Então, muito teve da ajuda da Sabrina aqui, também te agradecer, Sabe? Foi uma honra poder contribuir. Muito bom.